Olá, pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o Super Dicas. Nós, da Degrau Cultural, vamos iniciar, a partir deste programa de hoje, um especial onde professores vão traçar o perfil de prova das seguintes organizadoras: Sebrasp, Fundação Getúlio Vargas e Fundação Carlos Chagas. Os professores da Degrau Cultural vão avaliar as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e informática. As primeiras análises serão sobre o Sebrasp, que hoje em dia é considerada aí a principal organizadora de concursos públicos do país. Então nós vamos iniciar a série do Sebrasp falando primeiro das provas de língua portuguesa, disciplina que, via de regra, a gente sabe que é aquela que costuma mais reprovar candidatos em concursos públicos. E quem vai traçar o perfil das provas de português do Sebrasp, apontar os assuntos recorrentes e dar muitas dicas aí e orientações para você gabaritar essa disciplina é a competentíssima professora Sônia Paulino. Tudo bem com a senhora, professora? Seja muito bem-vinda ao Super Dicas aqui da Degrau Cultural. É um prazer estar falando com você aqui mais uma vez. Olá, galera! Olá, galera concurseira em especial. O prazer é todo meu. Ajudar a trazer o sonho da galera é muito gostoso. É uma coisa que me motiva todos os dias. E dicas é sempre muito bom. E hoje a gente traz essas dicas que são da banca Sebrasp. Aquela banca um tanto temida por ter aquela questão de, poxa, professora, eu não concordo muito, né? Uma questão errada, numa certa. E aí, o que você tem que pensar, querido candidato? Preparação. Se você se preparou, se você está ouvindo as nossas dicas, pegue o papel, anote que o sucesso é garantido. Com certeza. E conhecer o perfil da banca faz toda a diferença, né, professora? Não, com certeza. Eu falo que eu estou tão mal acostumada nas últimas turmas a trabalhar já com a banca definida para o concurso, porque isso facilita muito o trabalho do professor e o estudo do aluno. Por quê? Você senta e estuda questões anteriores, você conhece o perfil da banca e, com certeza, aí o gabarito é certo. Show! Professora, eu queria logo que você pudesse já traçar aí para a gente quais são as principais características das provas de língua portuguesa do Sebrasp. Bom, vamos lá, galera. Sebrasp ama sintaxe. Se pudermos, né, eliminar, se pudéssemos, isso não é possível, galera. O aluno, né, que está se preparando para o concurso público e, via de regra, né, o aluno deixa para estudar quando sai o edital, a gente tem que priorizar os aspectos que as bancas mais cobram. E o Sebrasp ama trabalhar com sintaxe. Sintaxe de concordância verbal, sintaxe de regência, e aí a regência puxa para a crase, e aí depois você olha os valores semânticos das orações coordenadas e subordinadas, isso é muito relevante para olhar as questões de reescrita, ok? E, além disso, a pontuação. Então, se eu pudesse selecionar 5 tópicos muito importante para a banca Sebrasp, eu traçaria esse perfil. Sintaxe relacionada à concordância verbal, sintaxe da regência verbal, crase, não pode esquecer da crase. Estudo do período composto, foca nas orações adverbiais, que são as queridinhas da banca Sebrasp, e o outro tópico, pontuação, que tem tudo a ver com sintaxe. Isso. Professora, a banca também, o Sebrasp, ela também agora tem procurado muito elaborar questões mais de interpretação e compreensão de textos também, não é isso, professora? Ela tem explorado bastante isso em suas provas? Exatamente, né? As questões que a banca Sebrasp traz relacionada ao texto estão tanto no campo da compreensão quanto da interpretação textual. Então, o X da questão, para que você acerte esse tipo de questão, é olhar o enunciado, saber diferenciar o que é compreender, saber diferenciar o que é interpretar e treinar. A leitura, ela é muito importante
na sua trajetória de preparação para uma aprovação em concurso público. Hoje, vejo a banca Sebrasp trazendo o equilíbrio entre questões relacionadas à gramática contextualizada, à gramática do texto. Nada é fora do texto, além das questões de compreensão e interpretação de texto. Então, é meio a meio a prova do Sebrasp. Então, você tem bem calçado nas questões gramaticais para que a leitura do texto flua e você consiga um bom resultado. Professora, tem muita gente que está aqui assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que é um concurseiro ainda iniciante, né? E às vezes o concurseiro iniciante ele não sabe, e talvez ele não entenda muito bem o que é a interpretação e o que é a compreensão. Você pode, de textos, né? Você pode só diferenciar de forma bem simples o que é um e o que é o outro, para deixar bem claro para eles? Com certeza. Exemplos, vamos por exemplificações de enunciado para facilitar o entendimento. Quando a banca traz, o autor do texto afirma, segundo o autor do texto, esse tipo de questão é relacionada à compreensão do texto. E o que é compreender? É observar as informações explícitas no texto. É como se você pudesse reescrever as informações contidas de forma clara e objetiva dentro do texto, que você percebe com mais facilidade. Agora, o grande problema está na interpretação. Porque interpretar é ir além, é deduzir, é inferir. Muito comum você encontrar nos comandos das questões da banca Sebrasp os seguintes vocábulos: depreende-se do texto, conclui-se que, infere-se que. Essas questões são de interpretação. A interpretação precisa que você organize melhor os seus pensamentos a respeito das implicitudes. É o que está nas entrelinhas. Isso é muito mais difícil, isso requer treino, isso requer leitura, isso requer conhecimento gramatical. Por isso que as questões relacionadas ao texto da banca Sebrasp são questões de interpretação, porque são mais difíceis e, às vezes, a banca traz aquele enunciado, né, justamente para testar, né, para mostrar esse candidato a importância que ele precisa ter de repertórios de leitura. Então, compreender é coletar dados do texto de forma objetiva, inferir, deduzir, depreender é perceber os pressupostos, as implicitudes do texto. O que o candidato ele tem que ter cuidado é para que ele não extrapole as informações, porque o que acontece muitas vezes é que o candidato ele leva um senso comum para o texto. Ele não quer saber o que você pensa sobre, ele quer saber sobre o que está possível ser inferido no texto. E o Sebrasp, então, ele trabalha um pouco mais, dentro dessa parte textual, digamos assim, ele trabalha mais com a interpretação que a compreensão? Com certeza, com certeza. Até porque é mais complicado, de fato, né? E Com o Sebrasp certeza. não vai querer aliviar, né, professora? Facilitar a vida para quê? Para quê, né? O candidato ele tem que se preparar e tem que estar preparado para tudo. Então, candidato, anota essa dica aí, estude interpretação. Eu, né, tenho uma visão de que para que você interprete bem um texto, você tem que ter um repertório de leitura, tem que conhecer de tipologias e gêneros textuais, tem que conhecer a estrutura sintática do texto, e isso vai te facilitar muito. Show. Professora, o nível de prova do Sebrasp, ele muda de acordo com o nível de escolaridade? Por exemplo, nível médio é pouco mais fácil que nível superior. O nível superior vem mais vem pegando mais, ou não, às vezes até o contrário, o nível médio vem mais. Outra questão também, por exemplo, mudou a área. Por exemplo, assim, a gente está falando assim, concurso de tribunal é diferente de uma prova para concurso da área de segurança, como para área de controle, para área bancária, dependendo da área, o Sebrasp pesa mais a mão ou não? Então, a pergunta, refazendo aqui a pergunta de forma mais clara, o Sebrasp, ele elabora provas com um nível de dificuldade maior, dependendo da escolaridade ou do tipo de concurso? Então, vamos lá, isso é muito simples de ser respondido. Não há diferença para a banca Sebrasp, para as provas de nível
médio e superior, não há diferença. Muitas vezes ocorre, até da prova de nível médio, como você bem salientou, serem mais difíceis do que as provas de nível superior. Com relação às áreas, o que acontece é o texto, né? O texto modifica um pouquinho, né? O assunto a ser abordado, muitas vezes a banca Sebrasp, ela traz textos relacionados à área do concurso. E aí, às vezes, um texto se torna um pouco mais difícil, por exemplo, de uma área fiscal, que um texto de carreiras policiais. Mas o nível é o mesmo. Há, sim, diferença por conta dos textos escolhidos pela banca. E, às vezes, um texto ele revela um pouco mais, né, de atenção que o candidato precisa ter para poder entendê-lo, para poder compreender e interpretar. Perfeito. Então, a prova do Sebrasp, ela traz um equilíbrio, então, entre questões de interpretação, compreensão de texto e a parte gramatical, correto? Diferentemente, talvez, da FGV, que é uma prova muito mais de interpretação de texto, correto, professora? Isso aí. Sebrasp, ela tende ao equilíbrio de questões relacionadas à exploração dos conteúdos gramaticais. Vou salientar mais uma vez que essa gramática é sempre contextualizada. A banca quer que você, candidato, perceba que você está estudando e está se preparando, né, para um concurso, qual que você deseja aí uma aprovação, e que você está estudando a sua língua. Então, né? Assim, por isso que ele faz, né, gramática no uso, no texto. É uma gramática claro mais textual, então, do que normativa, que se cobra? Então, a gramática, ela realmente é muito, né, relacionada ao texto. O que acontece é que a gente não deixou de estudar a gramática normativa ali, né? E aí a gente tem essa gramática normativa aplicada ao texto, e aí a gente nomeia como uma gramática textual. Perfeito. Como você bem disse também, diferente da FGV, que prioriza mais as questões de interpretação de texto. Perfeito. Então, em termos de gramática, a senhora já apontou aí alguns assuntos que a banca gosta de explorar muito, né? A senhora pode repeti-los, então, só para o pessoal poder anotar aí, fixar? Vamos lá. Com certeza. Bom, sintaxe, ela, obviamente, predomina para a banca Sebrasp. Mas não esqueça que você também tem que estudar morfologia para pensar a sintaxe, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu pudesse selecionar no campo da morfologia alguns assuntos, eu selecionaria pronomes, e aí 3 pronomes são os queridinhos da banca Sebrasp: pronome demonstrativo, pronome relativo e pronome oblíquo. Por quê, professora? Porque esses pronomes, eles têm a ver com coesão textual. Sim. Ora, se ela trabalha texto, se ela trabalha a conexão entre as partes do texto, ela não pode fugir desse assunto. Assim como a conjunção. A conjunção, ela traz ideias ali, valores semânticos. Então, tem que estudar a conjunção. Aí, olha a conexão, né? Se você estuda pronomes, você está estudando funções sintáticas depois dos pronomes. Você está estudando orações, porque os pronomes relativos conectam, por exemplo, as orações adjetivas. Se você fala de conjunções coordenadas e conjunções subordinadas, você vai ter que rever isso lá nas orações subordinadas, no período composto. Dentro da sintaxe, a concordância, regência, verbal principalmente, crase, pontuação e período composto. Então, observem que você tem que aprender as relações que se estabelecem entre a morfologia e a sintaxe. Por isso, comece com morfologia, estude pronomes. Se o aluno tem dificuldade com verbos, identificar, vai travar lá na sintaxe. Então, verbos, pronomes e conjunções, agarre com muito amor. Eu brinco sempre nas aulas presenciais que o meu aluno que não casa com conjunção, ele não é aprovado em concurso público. Tem que casar todos os dias com a conjunção para ser aprovado num concurso elaborado pela banca Sebrasp. Legal, professora. A parte também, assim, a gente percebe muito que em provas de concurso público e na parte de português, há uma cobrança muito grande da parte de reescrita
não é isso? Reescrita de frases. O Sebrasp explora muito isso. Isso aí tem a ver com a interpretação ou isso ainda é parte gramatical? Esclarece aí para a gente, professora. Então, reescrita tem mais a ver com gramática. E aí, vários aspectos gramaticais são explorados pela banca Sebrasp para o aluno desvendar, né, esse mistério. Ele tem que entender que numa questão, ela cobra questões de concordância verbal, principalmente, pontuação, valores semânticos das conjunções. Como assim, Sônia? Vamos imaginar que ela traga uma questão de reescrita. Você, candidato, já tem que ter esse olhar, né, de raio-x, né, o olhar igual o Thundercats, né? Aquele olhar assim que você enxerga longe. Olhou a questão de reescrita, vai na concordância, vai na regência, vai na pontuação. Algumas vezes ela traz a colocação pronominal também, às vezes ela troca um termo de posição, e aí tem que observar se a mudança de posição tem a ver com sentido. É muito comum nessas questões do Sebrasp ter lá, né? Não pode haver mudança, né, de sentido e tem que manter a correção gramatical. Então, vou repetir com calma para você anotar aí com muito carinho. Questões de reescrita. O que o banca Sebrasp costuma trazer? Tópico 1, concordância verbal. Olha a concordância, olha o verbo e pergunte para o verbo, cadê o sujeito? Veja se na reescrita houve, né, a manutenção dessa concordância verbal. 2, pontuação. Ela ama trabalhar e modificar a pontuação daquela estrutura para saber se há manutenção da correção. 3, a regência. Ela troca um verbo. E aí, quer saber se o aluno prestou atenção na regência desse verbo. Conjunção. Ela troca uma conjunção por outra, e essa conjunção tem que manter, tá, o mesmo sentido. Olhem também a colocação pronominal, ok? E, por último, o paralelismo sintático. Se há termos coordenados, tem que se manter o paralelismo sintático. Então, as questões de reescrita, elas revelam um grau de complexidade muito grande, porque você tem ali praticamente todos os assuntos envolvidos numa mesma questão. Legal. E na parte de interpretação, professora, o que ela costuma ir mais explorar? Então, ela trabalha nas questões de interpretação, as questões, né, voltadas para vocês concluir um pensamento que está posto ali. Ela pede para a identificação de gêneros textuais e tipologia textual. Qual é a tipologia que ela mais gosta? Argumentativa. Porque dentro das questões, né, de interpretação, ela pode perguntar qual é a opinião do autor, a tese que ele defende, o tipo de argumento utilizado ali na construção do texto. Legal, professora. E assim, a partir do momento que o candidato sabe, né, porque muitas vezes o candidato está estudando sem saber qual é a banca, mas chega um momento que ele vai descobrir que a banca dele é o Sebrasp, né? O que ele deve fazer a partir do momento que ele descobre que a banca é o Sebrasp? O que ele precisa fazer para que ele consiga realmente, de fato, ter tanto domínio dessa parte de interpretação como dessa parte gramatical? Fazer muitos exercícios, fazer simulados, porque quando você exercita, você estuda 2 vezes, porque você revisa conteúdo que já foi estudado por você e você conhece a banca, você detalha algo que as bancas, o candidato ele também tem que entender que muitas vezes ele acha que ele estudou para um concurso, uma banca X, ele está preparado para um outro concurso com banca Y. Isso não acontece. Por quê? Ah, professora, mas é tudo português? Infelizmente, não. Algumas coisas que a banca Sebrasp considera, por exemplo, uma outra banca, a FGV não considera. E aí? Como é que você descobre isso? Como é que o professor sabe disso? Estudando a banca, fazendo muitos exercícios, muitas provas anteriores e focando também nos simulados. Professora, uma observação também, o Sebrasp tradicionalmente é conhecido, né, por fazer questões no estilo certo ou errado, né? Mas, ultimamente, inclusive, o Sebrasp tem feito várias provas aí de concurso no sistema de múltipla escolha tradicional, né? A, B, C, D, E, né?
Só que eu tenho conversado com alguns professores que, mesmo nesse modelo de esquema tradicional de múltipla escolha, ela costuma utilizar esse recurso do certo e errado. É isso mesmo? É verdade, né? Um exemplo de concurso, né, que aconteceu foi o TJ do Rio, foi alternativas da BCDE, foi Banca Sebrasp. Então, o aluno está muito condicionado a acreditar que a Banca Sebrasp só faz de certo, como certo e errado, e como ouço muito. Para ferrar com a vida do candidato. É isso que eu ouço muito. E o que acontece, né, é que a organização da prova, ela difere, mas o perfil da banca não muda. Sim, é O verdade. conteúdo é o mesmo, a forma de cobrar é a mesma. Então, não tenha medo. Se você vai fazer um concurso para a Banca Sebrasp, que o modo de ser cobrado, né, a organização das questões é certo e errado, e você pretende fazer outro de alternativos, não se preocupe, você vai estar estudando para as duas formas. Tem, por exemplo, assim, às vezes eles colocam lá 3, 4, 5 opções, né? E tal, e aí, por exemplo, assim, apenas a 1 e 2 estão corretas. Apenas a 3 e a 4 estão corretas, não é isso? Tem muito dessa estrutura também na prova de múltipla escolha, né? Do Sebrasp, que trabalha com a questão do certo e do errado ao mesmo tempo, né? É uma característica. Exatamente. Aí, né? Professora, exatamente, perfeito. outra questão também que eu queria só abordar com a senhora, antes da gente entrar aqui com algumas questões, a professora trouxe 2 questões aqui, que ela vai corrigir, vai apontar quais são as respostas corretas e vai mostrar ali, dentro dessas questões, algumas características da banca Sebrasp. Antes da gente passar para essa parte aqui, professora, o Sebrasp, por exemplo, é uma banca que o candidato tem que ter cuidado com a questão do comando, às vezes o comando pede exatamente alguma coisa, tem uma palavrinha-chave ali, que é essa palavrinha-chave que o candidato tem que tomar cuidado, que pode ou não ali levá-lo ao erro. Acontece isso muito em prova de direito. Em português também tem isso? Exatamente, né? Uma coisa que o candidato ele deixa passar, por exemplo, e que eu vejo muito isso na prática em sala de aula, quando a questão vem assim, assinale a alternativa em que não se pode substituir o exceto, esse enunciado, esse comando de questão, é um comando de questão que o aluno ele deixa passar e acaba, né, se equivocando na hora de marcar a resposta correta. Por quê? Porque ele está tão acostumado em fazer questões de assinar a opção correta e que ele lê automaticamente isso. Na hora do concurso está nervoso, está cansado já de fazer muitas questões e acaba cometendo esse equívoco. Então, atenção ao enunciado, sublinhe palavras-chave, isso é muito importante. E vá sempre fazer a prova bem descansado, bem alimentado, hidratado, para que, né, a sua atenção e sua força de concentração esteja ali, né, no dia da prova, tudo em dia. Isso aí. Agora, pessoal, seguinte, nessa série que a gente está fazendo aí esse especial de perfil de bancas organizadoras, os professores vão estar aqui sempre trazendo algumas questões para resolver essas questões, né? E mostrar ali, dentro daquela questão, além da resposta, qual é a resposta correta, também apontar ali algumas características da banca por meio das questões. A professora Sônia separou aqui 2 questões, eu vou pegar aqui agora, vou compartilhar a tela para a gente analisar essas questões. A gente não, a professora vai analisar para vocês as questões aí de língua portuguesa que ela separou da banca Sebrasp. Vou trazer aqui a primeira questão. Vamos lá, professora, agora a senhora pode falar e explicar, pode ler o enunciado, explicar direitinho o que a questão pede, quais são as características que estão aí e qual é a resposta correta da questão. Então, vamos lá, galera. Olha só, eu trouxe, tá, uma questão que é de múltipla escolha. Eu sei que a galera fica muito ansiosa para que a gente traga questões de certo e errado, que é muito mais, né, comum para a banca Sebrasp, mas até por uma questão de objetividade, uma questão de, né, até estruturação desse momento que estamos juntos. Eu não pude trazer de certo e errado, porque eu precisaria ter uma análise do texto também. Então, eu procurei trazer uma questão que eu mostrasse para vocês. Olha, tá vendo que aqui a banca cobrou exatamente o que eu falei para vocês, no que tange, né, a gramática, né, no que tange a X aspectos que a banca costuma cobrar. Então, a primeira questão que eu trouxe para vocês
tem o seguinte comando. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do último parágrafo do texto. A ideia central de humanidade e colaboração mútua contida no Ubuntu permite a aplicação dessa fisiologia em qualquer atividade, tal como a política, a educação, os esportes, o direito, a medicina e a gestão de empresas. Note que o comando da questão aqui pede, como continuarei a ler, para que você, candidato, assinale a opção em que a proposta mantém a correção gramatical. Galera, se é correção gramatical, é aspectos gramaticais. Então, a gente vai olhar concordância, a gente vai observar pontuação, por exemplo, aspectos que a banca costuma explorar nesse tipo de enunciado. Aqui a gente tem alternativas, mas o olhar para uma questão de reescrita nas provas, certo e errado, é o mesmo, tudo bem? O olhar é o mesmo. Na letra A, diz o seguinte: a ideia central de humanidade e colaboração mútua contida no Ubuntu permitem. Observem lá que o enunciado, o verbo permite está no singular e na reescrita, na letra A, permitem. Bom, para que haja a flexão desse verbo, se eu estou falando de flexão verbo, estou falando de questão de concordância verbal. Note que o sujeito do verbo permitir é a ideia central. Ora, Sônia, já não pode ser essa a nossa alternativa correta. Verbo no plural, sujeito no singular, não pode. E aí a gente já elimina também a letra D. Observem que o verbo é assim que o candidato tem que fazer. Se isso aqui invalida essa alternativa como correta, então vou ver também, vou observar se existe alguma alternativa que o verbo também esteja no plural, que é a letra D. Então, eu já elimino para ganhar tempo A e a D. Fico na B, na C e na E. A letra B. A ideia central de humanidade e colaboração mútua contida no Ubuntu permite, permite a aplicação dessa filosofia. Olha lá, permite a aplicação dessa filosofia, tenho também a mesma construção. Aí ele diz em qualquer, aí ele pluralizou em quaisquer atividade. Sônia, qualquer. O plural de qualquer é quaisquer? Sim, é a única palavra na língua portuguesa que o plural está no meio do termo, né? Então, qualquer, quaisquer. Ok. E aí ele tem que botar no plural atividades. Foi o que ele fez. Beleza. Aí, vírgula, óbvio, se eu vou ter lá as exemplificações e exemplifiquei as atividades, esse tais está retomando atividades, como um pronome demonstrativo. Tais como. Aí ele vai exemplificar a política, a educação, os esportes, o direito, a medicina e a gestão de empresas. Perfeito. Esse é o nosso gabarito. Note que eu pluralizei um termo, trabalhei com questão de concordância, qualquer atividade virou quaisquer atividades. Se o tal retomava atividade lá no comando da questão, aqui, se eu pluralizei atividades por uma questão de concordância, mais uma vez, esse elemento para reforçar tem que ir para o plural. Não houve mudança na pontuação, está tudo perfeitinho, gabarito da questão 1, letra B. Tudo bem? Ok. E essa aí eu teria acertado, hein, professora? Essa aí eu acertaria. Fácil. Pô, essa é relativamente fácil. E detalhe, né? Está trabalhando aí com a questão da reescrita, que foi algo que a senhora falou que a banca trabalha, né? Bastante, né? Exatamente, é isso aí. Eu trouxe exatamente para mostrar a importância de vocês conhecerem as relações de concordância para que a questão fosse resolvida e você alcançasse esse gabarito. Podemos ir para a segunda questão, professora? Ou quer fazer Podemos seguir para a próxima questão. Então, vamos lá. A
segunda questão é uma questão que a gente fala que é uma questão híbrida. Por que é uma questão híbrida? Muito comum para a banca Sebrasp colocar diversos pontos gramaticais numa mesma questão. Muito tranquilo. Olha lá. Em relação aos aspectos linguísticos do texto, julguem os itens a seguir. Primeiro item, a substituição de quê por onde? Olha, o meu aluno ele já tem que saber que esse onde ele retoma uma expressão de lugar, um vocábulo, uma palavra de lugar. Então, se o onde, tá? Ele puder ser substituído por quê, é que esse que retoma também uma palavra que indica lugar. Olha, no trecho, o cérebro tem redes que exercem diferentes funções. Olha, observe que esse que é um pronome relativo. Por que é um pronome relativo? Porque ele retoma o quê? Redes. Redes é lugar nesse contexto? Não, ele não tem essa significação. Então, eu não posso, para o pronome relativo que nesse contexto, substituir por onde? A um está equivocado. Então, eu já elimino a letra A, a letra C e a letra E. Resta a B e a D. 2. O pronome isso, na expressão por isso, no último período do terceiro parágrafo, retoma a ideia expressa nos períodos que o antecedem no mesmo parágrafo. Galera, o por isso, ele é constituído de por preposição e isso pronome demonstrativo anafórico. Sônia, o que significa pronome anafórico? Pronome que retoma antecedente. Retoma ideia anterior. 2, perfeito. Poxa, Sônia, não resolveu ainda o nosso problema. Pode ser a B e pode ser a D. 3, mas há outras vantagens. Último parágrafo. A forma A poderia ser substituída por existe sem prejuízo da correção gramatical do texto. Olha a reescrita aí mais uma vez, meu povo. Mas existem outras vantagens. Verbo haver, queridinho da banca Sebrasp. Perfeito. Ora, 2 e 3 são itens corretos. Nosso gabarito é letra D. Tá vendo, galera, como a sintaxe, como a coesão textual, ela tá muito presente na banca Sebrasp. Sem falar aqui, professora, que aquilo que eu comentei, né? É uma questão de múltipla escolha, mas dentro daquele perfil de certo e errado, né? Que o Sebrasp gosta de fazer, né? Exatamente, perfeita a sua análise. Perfeita a sua observação. Que o Sebrasp gosta de fazer muito. Então, realmente faz sentido. Muito bom. Foi excelente aqui as suas explicações, professora. E agora a gente vai fazer aqui o nosso encerramento, professora. Eu queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para os nossos candidatos, os nossos futuros candidatos a provas do Sebrasp, né? Uma mensagem final, né, de como é que eles podem efetivamente gabaritar uma prova do Sebrasp, né, o que eles podem fazer para ter um excelente desempenho em provas de língua portuguesa organizadas aí por essa Banca de Brasília. Então, vamos lá, galera. Primeiro, é um prazer sempre estar aqui com vocês, trazendo dicas. Eu amo lecionar, eu amo estar batendo papo com os alunos. E, mais uma vez, trabalhar com o sonho da galera é uma coisa que me alimenta todos os dias enquanto professora. Bom, galera, uma boa preparação ela requer dedicação. Dediquem-se aos estudos. Estudem de forma efetiva. Se você acha que 3 horas por dia, por exemplo, é muita coisa e você não vai dar conta e você vai se dispersar, estude em 2 horas. É melhor que você estude 2 horas por dia e com dedicação, com organização, tá? Do que você se debruçar sobre os livros e não ser produtivo aquilo. Sua banca ainda não saiu, aproveite a oportunidade e estude com muita tranquilidade. Estude fonética, acentuação, estude morfologia, dê um carinho muito grande para os pronomes, verbos e conjunções, tá? Não esqueça das preposições, que ela vai nos auxiliar a estudar lá a sintaxe. Abrace a sintaxe
com todo o amor, que com certeza, né, é sucesso na sua prova. E o texto, deixe sempre por último. O texto é o que você deve, né, se debruçar depois de você ter passado por todos os aspectos gramaticais. E aí, é sucesso absoluto na sua prova. Professora Sônia, muito obrigado por sua participação aqui no programa Super Dicas. Eu não tenho dúvida aí de que a senhora conseguiu dissecar muito bem, né, as provas de língua portuguesa elaboradas pelo SEBRASP, além de tirar aí muito das dúvidas dos nossos alunos e futuros alunos. Certamente aqueles aí que seguirem as suas dicas vão arrebentar nas provas de português que foram elaboradas pela Branca de Brasília, né? E você, internauta, obrigado pela sua audiência também, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like esperto aí, né? Aproveito também, convido você a se inscrever no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso ainda não seja inscrito, né? Assim, sempre que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação, como desse especial aqui, sobre o perfil de prova das principais bancas organizadoras do país, e a gente está fazendo aqui, nesse primeiro momento, sobre o SEBRASP. Nos próximos dias, nós vamos liberar os vídeos aí, né? Que os professores traçam o perfil das provas do SEBRASP nas disciplinas de matemática, raciocínio lógico, de direito administrativo, de direito constitucional e de informática. Não deixem também de acompanhar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Telegram. Acompanhe também o blog de notícias da Degrau Cultural. Estamos sempre ali publicando informações, furos de reportagem a respeito dos principais concursos aí do país, em especial aqui do Rio de Janeiro. E acompanhe também o podcast Hora do Concurso. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Valeu!